Sempre ficava 2 pessoas no acampamento, mas aquela noite, muito mal e mal conseguíamos ver o acampamento. Quando finalmente chegamos, o que vimos nos deixou completamente espantados. O lugar estava completamente destruído. As tendas e barracas estavam todas desmontadas. Chamávamos por nossos amigos e ninguém respondia. Foi então que vimos um pequeno movimento por entre as barracas, e seguido disso o pedido de socorro. Então corrimos até aquele lugar, e depois de tirarmos tudo o que estava por cima da lona, acabamos encontrando um dos homens. Era o Sr. Geraldo, um senhor já de idade, que sempre nos acompanhou em nossas empreitadas. Aquele pobre homem estava irreconhecível. Seu corpo estava bastante machucado e lavado de sangue. Quando perguntamos o que havia acontecido, muito mal e mal ele conseguia nos responder. Também não demorou muito para que o outro companheiro aparecesse. Ele estava com alguns arranhões em seu corpo, mas estava bem. Então ele começou a nos contar o que havia acontecido no acampamento. E para o nosso espanto, aquele homem falou que antes de tudo acontecer, parecia que uma manada de bois brabos vinha vindo pela mata. Também falou que parecia que nada segurava o que vinha na direção do acampamento. Foi então que eles viram que da mata saiu o que parecia ser um enorme cão negro. Ele nos falou completamente assustado que esse ser corria em pé como uma pessoa. Eles tentaram se esconder, mas a criatura já tinha os visto, e quando chegou neles, não hesitou e os atacou. Aquele homem nos contou que aquele ser parecia saber quem eles eram. Parecia procurar alguma coisa ou alguém, e não encontrando o que procurava, acabou partindo para cima deles. Também falou que apesar da criatura ter a semelhança de um cachorro, completamente desfigurado, seu corpo era completamente seco, coberto por feridas. Os pelos que saíam de sua cabeça desciam por uma pequena parte de suas costas. Aquele ser tinha o corpo muito parecido com o corpo de um homem. Suas pernas pareciam ser quebradas para trás, não tinha rabo e possuía pequenas orelhas. Então, nesse momento, ouvimos o Sr. Geraldo tentando falar algo. Ele estava bastante fraco e abatido, e sua voz era quase inaudível. Mas depois de nos aproximarmos dele, acabamos ouvindo algo, que acabou fazendo com que todos ficassem quietos e olhando um para o outro. Seu Geraldo falava repetidamente as mesmas palavras, ou seja, ele pronunciava: lobisomem, lobisomem. E depois disso acabou desmaiando. Aquela noite foi a noite mais longa que passamos. Reunimos todas as ferramentas que poderíamos usar para nos proteger, pois todos temiam que a criatura voltasse. Passamos o restante da noite acordados, mas nada aconteceu. Tão logo a manhã chegou, o carro conhecido como Alto da Linha veio ao local que estávamos, para trazer suprimentos e material para o nosso trabalho. Os homens estavam todos alvoroçados. Ninguém queria ficar mais naquele trecho de estrada férrea. Seu Geraldo foi colocado no Alto de Linha, enquanto nós tentávamos explicar o que havia acontecido. Mas não tinha o que fizesse aqueles homens acreditarem em nós. Toda essa situação teria de ser passada ao encarregado da nossa equipe. Então ele voltaria e conversaria conosco. Alguns homens da nossa equipe, naquele momento, acabaram pedindo as contas e voltaram para o pátio de máquinas. Eu e mais 4 amigos acabamos ficando naquele lugar. Mas antes que o carro de linha retornasse ao seu destino, o maquinista, tentando nos ajudar, deixou conosco 3 facões e um 32 municiado, e falou que se o que foi dito a ele era realmente verdade, deveríamos nos cuidar e nos proteger. O carro alto de linha retornaria naquele momento e chegaria à tarde no pátio de máquinas, e o seu retorno seria pela manhã.
mas chegaria somente onde estávamos à tarde. Depois que o carro retornou, tudo ficou no silêncio total. Olhávamos para todos os cantos, e o medo fazia com que achássemos que estávamos sendo observados. Então foi lembrado que o dono do boteco que fomos tinha nos alertado sobre o homem que carregava uma maldição. Então o companheiro que tinha entrado em desavença na porta do bar nos olhou e cogitou se seria verdade o que o dono do estabelecimento tinha falado. Eu falei que não sabia, mas que era melhor acharmos uma forma de nos proteger. E foi sobre os galhos de uma árvore alta que encontramos o refúgio aquela noite. Tão logo a noite chegou, de cima daquela árvore já conseguíamos escutar o barulho de galhos se quebrando. O que andava pela mata parecia estar tentando nos cercar. Foi então que todos nós vimos aquele cão do inferno sair em meio à mata e vindo na direção da árvore que estávamos. Também era possível ouvir os grunhidos que aquilo fazia. Aquele ser se aproximou bem devagar, colocou suas mãos sobre o tronco da árvore e quando olhou em nossa direção, parecia fazer questão de deixar expostos os enormes dentes que tinha em sua boca. Então aconteceu daquela fera começar a se jogar descontroladamente sobre a árvore. Aquilo queria nos derrubar, e se isso acontecesse, não teríamos chance alguma. Foi então que peguei a arma e disparei em direção àquela criatura. Os tiros que atingiram a fera parecia deixar aquele ser ainda mais enfurecido. Foi então que depois de receber mais uma saraivada de balas, aquele ser saiu correndo em direção à mata. Seus gritos podiam ser ouvidos na direção que aquilo ia. Então, passado alguns segundos, o silêncio tomou conta de todo aquele lugar. Passamos a noite sobre os galhos daquela árvore e somente pela manhã descimos. Tratamos de reunir as ferramentas e ficar à espera do carro alto de linha. Quando foi próximo às 4 horas da tarde, o carro chegou. Nosso encarregado estava junto e parecia muito assustado. Sem ao menos conversar conosco, mandou que carregássemos as coisas rápido. Ele tinha pressa em sair dali. Então, depois de já estarmos retornando, ele nos contou que passou na Vila Férrea e um homem que se encontrava próximo a um boteco o chamou e acabou-o falando que dessa noite não passaria. Então, depois disso, no momento em que passamos pela Vila Férrea, vimos aquele homem parado próximo à linha. Em seu semblante ele tinha um sorriso debochado, e no momento em que passamos por ele, eu tive a impressão de ouvir ele gritar que ainda não tinha acabado. Depois disso, nunca mais retornamos para aquele lugar. Sei que muitos podem não acreditar nessas coisas. Eu mesmo não acreditava. Fazia chacota quando o assunto era assombração ou coisas relacionadas a lobisomem. Foi somente depois desse sufoco que passei a respeitar essas coisas. Cordiais uivos a todos. Boa noite.